Em Provérbios, temos um texto interessante, no capítulo 16, versículo 25, que nos ajuda a entender a importância de vermos a vontade de Deus nas circunstâncias da vida. E diz assim ali: há caminhos que parecem direitos, mas o seu fim são caminhos de morte. Pense nisso, amigo. Pense nisso, irmão, você que me ouve, irmã. Se as circunstâncias da vida não têm realmente uma importância. Muitas vezes estamos num lugar que não deveríamos estar. Muitas vezes seguimos por um caminho que não devíamos seguir. A importância do entendimento das circunstâncias da vida realmente é real. Você e eu precisamos entender as circunstâncias da vida. Aquilo que Deus nos coloca, o lugar onde vivemos, as pessoas que temos comunhão, a convivência com os santos e com aqueles que não pertencem efetivamente ao corpo de Cristo, pessoas não salvas. Nós precisamos entender como Deus fala conosco através dessas situações. Muitas vezes estamos seguindo por um caminho, acontece algo que nos impede de seguir. Precisamos olhar nesse aspecto que lá em Romanos diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito. Então você, que é um cristão genuíno, precisa estar atento a essa circunstância. Quando acontece algo, quando ocorre algo de fato que Deus quer falar com você. Isso é uma situação que ela é importante. E também, muitas vezes, o auxílio de outros, o auxílio de ler a palavra de Deus ajuda. Porque, por exemplo, como eu citei Provérbios, se eu não conheço o livro, se eu não leio Provérbios, eu não vou achar esse texto. E como que eu vou, então, me aperceber que eu estou num caminho errado? Um outro salmo que temos, o Salmo 1, diz que é muito importante não nos assentarmos na roda dos escarnecedores. Então, se você costuma estar nesses lugares onde a palavra é blasfemada, onde se escarnece de Deus, onde zomba, pense, circunstâncias que te afastam da comunhão com Deus, da comunhão com os santos. Eu não estou dizendo que você não pode estar num lugar para pregar o evangelho, uma situação. Eu estou dizendo de conviver habitualmente nesse ambiente. Então é perigoso. Então as circunstâncias da vida nos apontam caminhos importantes que precisamos seguir. Uma outra coisa que nós precisamos olhar quando falamos de circunstâncias da vida é nossas escolhas. Por exemplo, eu escolho uma profissão que tende a me afastar da comunhão com os santos. Então eu estou olhando para a circunstância da vida que é perigosa. Queira ou não queira, podem me levar a conflitos em relação à vida de igreja, à comunhão com os santos. Então está embutido isso na circunstância da vida. Uma outra coisa importante, o meu cônjuge, o meu companheiro, se ele não pensa, não tem o mesmo pensamento que eu em relação às escrituras, é difícil. Circunstâncias que você está se colocando que podem atrapalhar o seu propósito de fazer a vontade de Deus. Vou te dar um exemplo. Você é um cristão, e ela é uma cristã, ou vice-versa, você é um cristão, ele é um cristão, mas você tem o desejo de andar segundo a vontade de Deus, proclamando a unidade do corpo. Ele no entendimento, ou ela no entendimento, não tem esse desejo, acha que estar envolvido numa reunião assim, é uma coisa muito banal, é uma coisa assim muito sem muita alegria, uma coisa, sei lá, pensamento diferente. Isso vai atrapalhar a sua vida comum. Isso não vai te levar
a voos mais altos nesse sentido. Por exemplo, eu gosto muito de visitar irmãos. Graças a Deus que a minha esposa também gosta muito de visitar irmãos. Por quê? Porque nas circunstâncias da vida, se ela não tivesse o mesmo desejo que eu, nós tínhamos dificuldade. Porque não iríamos visitar irmãos, ou eu iria sozinho. É uma situação que não combina, você entendeu? Então, circunstâncias da vida. Por exemplo, você gosta de ir num ambiente que a sua companheira não gosta, ou o seu companheiro não gosta. Então, isso vai atrapalhar a sua comunhão, a sua alegria. Então, pense nisso como circunstâncias na vida. Eu não estou falando de julgo desigual em um cristão e outro não cristão. Eu estou falando em circunstância onde vocês devem buscar alinhar o seu pensamento nas Escrituras. E outra vez, a comunhão dos santos ajuda a você perceber circunstâncias da vida. Quando se apresenta um trabalho, será que esse é o caminho? Não vai me afastar? Eu vou ganhar bem, mas será que eu vou ter que trabalhar e não vou ter que me ausentar em relação aos irmãos? Tudo isso eu tenho que analisar. São circunstâncias que ninguém pode ficar te dizendo faça isso ou faça aquilo, mas você precisa analisar friamente, lendo a Bíblia e procurando pontos ali que te ajudem para que você possa dizer estou andando na vontade de Deus. Então as circunstâncias da vida também são importantes. Realmente é um trato que vale a pena analisar. São situações que você precisa buscar para encontrar a plena vontade de Deus para a sua vida. Você é o único responsável por isso. Não cabe a ninguém julgar as suas escolhas, mas elas podem trazer reflexos muito sérios para o seu futuro. Então, tá aí mais um pequeno vídeo falando sobre as nossas escolhas, sobre encontrar a vontade de Deus, que é na circunstância da vida. Então, continuamos no próximo vídeo falando de um outro assunto que também nos ajude a realmente entender a vontade de Deus para nossas vidas.